Olá, nono ano. Eu sou a Divânia, professora de ciências. Como vocês já perceberam, no nono ano, a ciência ela vem dividida em física, química e biologia. Então, a partir desse terceiro bimestre, nós teremos também as abordagens de biologia. E na biologia, nós iremos estudar a partir da página 37, linguagem genética e informação biológica. Então, nós iremos estudar sobre genética, hereditariedade, biotecnologia, nesse terceiro bimestre. No quarto bimestre, eu continuarei com vocês também. Então, olha só. Infelizmente, eu não posso dar aulas ao vivo, não porque não queira. Pelo contrário, até que gostaria, porque gravar dá um pouquinho de trabalho, né? Editar e tudo mais. Mas, como eu tenho duas crianças e que elas não me permitem dar aulas ao vivo, eu faço as gravações. Sempre que eles dormem, né? Quando eles dormem, eu faço as gravações. Mas, só para vocês entenderem, como as minhas aulas são gravadas, vocês, no final de cada vídeo, eu vou pedir uma atividade, uma questão, algo que vocês poderão me retornar, enviar a mim. Pode ser no WhatsApp mesmo, geralmente eu peço no WhatsApp. Então, quem não tem, no finalzinho do vídeo eu vou colocar o meu número, ok? Então, no finalzinho do vídeo eu vou pedir uma atividade, uma questão, uma coisa breve. E vocês vão me entregar. Essa atividade, ela vai valer as frequências de vocês. No final do bimestre, todas as atividades eu vou converter em ponto extra, além das atividades avaliativas que nós teremos durante esses bimestres. Então, portanto, prestem atenção aos vídeos, não percam, assistam para que vocês não deixem de fazer essas atividades avaliativas. No cronograma, também não deixem de ler o cronograma, eu sei que muitos nem leem, né? Mariana envia e muitos nem estão nem aí, nem lê. Então, veja no cronograma, alguma atividade avaliativa vai estar lá no cronograma. Então, hoje nós iremos dar a introdução à linguagem genética e informação biológica. Eu vou fazer só uma pequena introdução. Nos próximos vídeos a gente vai se aprofundar, vai entrar com mais detalhes, ok? Então, vamos lá. Vejam essa imagem aí. Nessa imagem, nós vimos aí, o que a gente vê são várias fotografias de famílias, né? O que elas têm em comum? A gente geralmente registra os momentos felizes para ficarem eternizados, né? Esses momentos. E a gente observa que algumas pessoas possuem algumas características físicas semelhantes aos seus familiares. Então, a gente observa isso na nossa família também. Por exemplo, eu posso ter o olho parecido com o da minha mãe, o cabelo parece com o do meu pai. Ou uma outra característica física, como a voz, o nariz, alguma personalidade parecida com um parente meu também. Então, isso faz parte da nossa identidade. E a nossa identidade, ela é formada através dos genes que nós herdamos dos nossos pais. Então, nós herdamos esses genes dos nossos pais, que são as características que são transmitidas para nós descendentes. Então, quando a gente observa as imagens dessas pessoas, dessas famílias, é possível identificarmos algumas características semelhantes entre essas pessoas. Então, elas são parecidas, mas elas não são idênticas. Então, o que é que diferencia? O que é que está diferenciando? Então, a gente vê que como nós herdamos características do pai e da mãe, então nós não somos idênticos ao nosso pai, nós não somos idênticos à nossa mãe. Nós temos apenas algumas características que nos assemelham, que nos deixam algo parecido. Então, como é que essas características físicas semelhantes são passadas entre as diferentes gerações de uma família? É isso que a gente vai descobrir. A gente vai aprender ao longo desse terceiro bimestre como é que é transmitido essas características ao longo dessas gerações. Essas características, essa característica hereditária que são passadas de pais para filhos, é estudado pela genética.
Mas o que seria o material genético? Graças ao desenvolvimento tecnológico dos microscópios e das variadas técnicas de biologia celular e molecular, direcionaram a análise para o interior dos seres vivos, auxiliando-nos a conhecer a estrutura celular e o seu funcionamento também. Então, isso permitiu para que a gente pudesse voltar o nosso olhar para dentro dos organismos, desvendando, por exemplo, a nossa própria estrutura. Então, o material genético, ele consiste em informações que determinam as características de um indivíduo. Então, ele contém todas essas informações nos genes. Então, todas as nossas características estão nos genes. E os genes estão no DNA. E esse DNA é encontrado no núcleo da célula. Pode ser encontrado também nas mitocôndrias. E quem já ouviu falar, por exemplo, fulano puxou o gene de fulano, do tio não sei das quantas. Então, os genes são a característica, ele é o veículo da hereditariedade. Então, para cada característica que nós possuímos, existe um gene diferente. Então, um gene para a cor dos olhos, um gene para a cor dos cabelos, um gene para a altura, para todas as características que possamos ter. E esses genes, eles são herdados dos nossos pais. Aí lembra, metade da mãe, metade do nosso pai. Então, sendo assim responsável pela síntese de proteína e pela formação das moléculas, entre outras funções. Além disso, o material genético ele pode ser transmitido para os descendentes, como eu falei a vocês, através da divisão celular, que nós iremos ver apenas no próximo vídeo. Então, para entender melhor o que é o material genético, nós devemos ter em mente que nós, os seres humanos, a maioria e os demais seres vivos, possuem DNA. Os vírus, por exemplo, ele pode ter o DNA ou o RNA. O DNA, o ácido desoxirribonucleico, e RNA, ácido ribonucleico. Então, vamos conhecer um pouco da estrutura do DNA e RNA. Internamente, o DNA ele pode se organizar em pequenos trechos chamados de genes, capazes de determinar a síntese de proteína. Nos organismos eucariontes, geralmente há mais de uma molécula de DNA no núcleo das células, e cada uma dessas moléculas ele pode associar a proteínas e formar um cromossomo. Então, o cromossomo nada mais nada menos que o DNA enovelado, né? Daí ele dá várias voltas entre si mesmo, formando esse cromossomo que você está observando aí na imagem. Então, a imagem é o DNA organizado. A estrutura química do DNA ela é formada por unidades menores chamadas de nucleotídeos, que estão dispostos em 2 longos filamentos interligados, formando uma estrutura semelhante a uma espiral denominada dupla hélice. Em cada nucleotídeo de DNA pode ser encontrada uma base nitrogenada, que pode ser a adenina, A, citosina com símbolo Z, guanina ou timina. A junção entre 2 fitas de DNA ocorre por meio de ligações químicas entre as bases nitrogenadas dos 2 filamentos. Nesse processo, a adenina se liga com a timina, a guanina ela vai se ligar somente com a citosina, e por meio da sequência da combinação dessas bases é que o DNA expressará a síntese de proteína pela célula. Então, a ordem com que os nucleotídeos são dispostos no DNA é que vai fazer com que uma molécula de DNA seja diferente uma da outra. Já o RNA é o ácido nucleico que está relacionado nas células eucarióticas com a produção de proteínas. Ele é sintetizado no núcleo das células a partir do DNA. Sua estrutura também é composta de nucleotídeos que normalmente se organizam em uma fita simples, de forma diferente do DNA, que é uma fita dupla. No RNA, as bases nitrogenadas são citosina, adenina, guanina e uracila. Então, para que essas informações genéticas contidas nas moléculas de DNA dentro do núcleo das células possam ser expressas em proteínas, é produzida inicialmente a partir de um trecho de DNA, que é o gene. Então, o trecho do DNA, o gene,
uma molécula de RNA com a receita dessa proteína. Então, é como se, por exemplo, o DNA ele comanda, ele vai dizer o que é que ele quer que aconteça, qual a proteína que vai ser produzida, qual a ordem que ele vai fazer para uma célula venha funcionar, e o RNA ele vai como um mensageiro. Então ele pegou a mensagem do DNA e ele vai levar diretamente para o seu destino e vai produzir a proteína que foi informada pelo DNA. Então, é por isso que se diz uma receita de proteína, né? O DNA faz a receita e o RNA ele põe em prática, vamos dizer assim. Então, essa informação que está contida no RNA, ela vai ser traduzida em um ribossomo e a estrutura básica de proteína ela vai ser formada. Em alguns vírus, o DNA ele é ausente e as informações genéticas elas estão apenas contidas no DNA, aliás, no RNA. Bom, é isso. Nós ficaremos por aqui apenas com essa introdução. No próximo vídeo, nós iremos estudar um pouco mais sobre DNA a divisão da célula. E como atividade que valerá a frequência de vocês, vocês vão responder as questões 1, a questão 3, 1 e 3 apenas, no livro de atividade. No caderno de atividade de vocês, na página 18. Então, anote aí. Página 18, questão 1 e questão 3. Vocês vão responder, tiram uma fotografia e manda para mim, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Nas próximas aulas, nós teremos mais atividades. Nós iremos entrar com mais detalhes na questão da herança e da genética, ok? Até mais, até o próximo vídeo.